Nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à separação flash. Nesse diagrama eu mostro para vocês os principais componentes, digamos assim, de um processo de separação flash. Basicamente, parte-se de uma corrente de entrada, uma mistura binária líquida, em que sofre um processo de aquecimento. Esse processo de aquecimento, obviamente, aumenta a temperatura, a energia daquele sistema, e, portanto, após esse líquido aquecido passar por uma válvula onde ocorrerá a redução da pressão, esse líquido aquecido ele se expande, e quando ele entra no flash, ele já entra numa forma, uma mistura de líquido e vapor. Então, para ocorrer essa separação flash, precisa que essa mistura esteja em duas fases, líquido e vapor. E depois, essa separação vai ocorrer no tanque flash, que nada mais, essa separação, né, nada mais é do que uma diferença de densidades entre as fases. Então, a fase mais leve, menos densa, vai subir, vai sair na corrente de cima, e, consequentemente, a mais pesada vai sair na fase, na região de baixo do tanque flash. E a gente geralmente denomina as correntes de entrada como F, V de vapor na saída e L na saída do líquido. Mas eu falei ali anteriormente que a extração flash ela ocorre sempre que há uma mistura, ela só pode ocorrer quando tem essa mistura de duas fases. E nesse diagrama binário de dois componentes, heptano e decano, a gente consegue visualizar as diferentes fases em relação à composição e também à pressão. Então, é um gráfico de pressão P, X e Y, ou seja, eu tenho a variação da pressão e a composição da parte líquida e da parte gasosa de um dos componentes. Aqui, no caso, etano, heptano e decano. Isso é isotérmico, a 120 graus, como vocês podem visualizar. Acima dessa linha, na temperatura de bolha, toda a mistura ela está no estado líquido. Abaixo do ponto de orvalho, que eu estou mostrando aqui para vocês no gráfico, essa mistura heptano e decano encontra-se na fase vapor. Em qualquer outro ponto dentro dessa região envelopada aqui, você tem essa mistura sendo em duas fases, líquido e vapor. E, portanto, aqui dentro eu consigo operacionalizar aquele tanque flash mostrado no slide anterior. Qualquer uma das outras regiões, seja para cá ou aqui embaixo, aquele flash ele não faria sentido. Aqui dentro, sim. Quando essas duas linhas se encontram, elas formam um ponto aqui em cima, que eu mostrei como pressão de saturação 1, e ali embaixo pressão de saturação 2. Como x1 é igual a 1 aqui em cima, então esse ponto é, na verdade, a pressão de saturação do componente 1, heptano. E aqui embaixo é a pressão de saturação do componente 2, porque x1 é igual a 0, então pressão de saturação do N-decano. Você consegue visualizar que a pressão de saturação desse componente é maior que 2, então este aqui é mais volátil do que o decano. Isso faz sentido se você avaliar os dois hidrocarbonetos em termos da sua quantidade de carbonos, né, nessas duas moléculas, digamos assim. Bom, uma coisa que eu quero mostrar no gráfico é pegando uma composição sem definir se essa é líquida ou vapor, nessa linha azul. Então, em diferentes regiões desse ponto, eu vou ter diferentes estados. Se eu começar mostrando esse ponto destacado em azul aqui em cima, a uma pressão próxima de 1,75 bar, essa mistura, então, encontra-se no estado líquido. À medida que essa pressão cai, chegando nessa região intermediária, ou dentro desse envelope, essa mistura ela está agora no estado líquido e vapor também. Então, é uma mistura em duas fases. E eu posso traçar uma chamada linha de amarração que vai conectar esse ponto à linha exatamente do ponto de bolha com o ponto de orvalho. Então, é isso que eu vou fazer. E fazendo essa tie line, essa linha de amarração, nesses dois extremos aqui eu consigo definir, primeiro, a composição a fração do N-heptano na fase líquida e a fração do componente N-heptano na fase vapor. Obviamente, se eu sei a de um, eu consequentemente sei a do outro, já que é uma mistura binária. Então, eu faço 1 menos x1, eu tenho a fração da líquida do decano. E aqui, 1 menos y1, eu tenho a fração vapor do decano. Bom, é interessante observar que para essa composição, então, ZI
né, que de 0,5, eu posso ter outras operacionalizações daquele tanque flash. Imagine então que agora eu estou trabalhando numa outra região em que esse ponto azul, na verdade, ele caiu para cá, numa pressão lá de operação menor ainda, próximo a 0,4 bar. O que acontece? Você vai visualizar que você tem aqui uma menor quantidade do N-heptano na fase líquida e uma menor quantidade também do N-heptano na fase vapor. Antes aqui eu tinha em torno de 0,8 do N-heptano na fase vapor, agora eu teria 0,6 mais ou menos. Quanto mais próximo esse ponto azul tiver da temperatura de bolha, mais puro é o vapor. Ou seja, o heptano está cada vez mais rico na sua fase de vapor. Só que, por outro lado, pela regra da alavanca, em que a gente consegue calcular a composição, aliás, que a gente consegue calcular a quantidade, o tamanho daquela fase, você vai observar que se eu tiver exatamente nessa região que é o limite, exatamente em cima do ponto de bolha aqui, eu teria um L igual a 1. E se o L for igual a 1, V vai ser 0. Ou seja, eu teria um vapor, uma corrente exatamente concentrada em heptano, só que ela seria nula. Como que eu vejo isso? Se eu estiver considerando exatamente essa região aqui, e o meu Y1 seria 0,9, ZI, o Z1 no caso é 0,5. Então no numerador eu teria 0,9 menos 0,5. No denominador eu teria 0,9 menos quem é X1. X1 também vai ser 0,5 nesse caso, por isso que essa relação resultaria em 1. E, portanto, o vapor seria 0, ou seja, aquela corrente de alimentação sairia toda na fase de baixo, na região de baixo daquele tanque flash. Então, esse gráfico binário do equilíbrio líquido-vapor permite você fazer diversas análises em relação à pressão, entendendo se você consegue operacionalizar aquele tanque flash ou se ele está apenas em uma das fases, vapor ou líquido, e dentro dessa região, desse envelope aqui, como que você consegue variar a pressão e qual é a consequência na composição em termos de fração molar do líquido e do vapor daqueles componentes. Bom, eu deixei aqui um vídeo para que vocês consultem e possam assistir o exemplo do funcionamento de um tanque flash. É uma animação que mostra desde a parte da bomba, fazendo com que aquele fluido, aquela mistura, passe por um trocador de calor e depois ela sofra expansão, entre no tanque, no separador, nesse vaso flash, e tem a separação da fase de vapor e da fase líquida. É bem interessante, eu recomendo que vocês consultem acessando o QR Code que está na sua tela. Bom, agora vamos resolver juntos um exercício que mostra um sistema composto por acetona, acetonitrila e nitrometano, que está a 80 graus Celsius, 110 kPa de pressão, e tem a seguinte composição global: Z1 0,45, Z2 0,35, Z3 0,20. Considerando que esse sistema obedece à lei de Raoult, determine a vazão das correntes de líquido e vapor e suas composições. Bom, para resolver esse exercício, eu abri o Easy e vou selecionar a biblioteca de engenharia de processo, vou confirmar. A primeira etapa que eu vou fazer nesse sistema aqui é remover a água, porque ela não faz parte da nossa mistura, e vou digitar os componentes um a um, localizando e adicionando para a mistura. Bom, após eu ter adicionado, eu vou inicialmente colocar uma fonte, essa source aqui, eu vou dar um nome de F, como eu falei, aquela corrente de alimentação, e vou começar a preencher as variáveis que a gente tem informação. Tá? Começar pela temperatura, 80 graus, a pressão são 110 kPa, vou mudar a unidade aqui para 110. Outra informação que a gente tem é a composição, vou colocar aqui em porcentagem para ficar mais fácil para digitar. Acetona 45, acetonitrila 35 e a diferença é 20, então totalizando 100, está certo aqui. Você ainda vê que o grau de liberdade é igual a 1, ou seja, ainda não consigo rodar essa simulação, por exemplo, porque eu preciso ainda informar algum parâmetro para o Easy. O que acontece? Eu vou colocar, que não vai interferir em nada no cálculo, uma vazão de entrada de 1 kg por hora, só para que a gente consiga zerar esse grau de liberdade e também depois facilitar na hora de calcular as correntes de saída do líquido e do vapor. O nosso objetivo é fazer a separação, então eu vou colocar um tanque flash aqui, ele localiza em qualquer região, eu vou fazer a conexão da entrada no tanque flash e já vou colocar duas correntes de saída
que vão representar a nossa saída no topo do vapor, conforme a gente mostrou naquela nomenclatura inicial lá daquele diagrama, e aqui embaixo a corrente do líquido. Precisa ainda informar duas variáveis para esse sistema, para ele poder funcionar. Bom, essas outras duas variáveis que eu vou informar serão exatamente as mesmas variáveis que eu informei na corrente de alimentação, que é a pressão, de 110, e a temperatura de 80 graus. É como se eu já estivesse colocando essa entrada na condição própria para vaporização, assim como a sua temperatura. Então, aqui está 80 graus, aqui também está 110, quer dizer que atrás eu teria essa corrente entrando numa temperatura menor, passando por um aquecedor, por um trocador de calor, ou um sistema de aquecimento, a pressão provavelmente iria subir, passaria por uma válvula para reduzir a pressão, e aí sim ela chegaria nessa condição que a gente está colocando agora aqui, para ela passar por esse processo de separação no flash. Eu já consigo rodar a simulação agora, porque df está igual a zero, ou seja, eu tenho um grau de liberdade suficiente, apesar de você observar aqui na tela que o grau de liberdade local do equipamento flash está igual a -1, mas globalmente eu tenho graus de liberdade suficiente para rodar a simulação. Mas um detalhe importante, eu vou voltar aqui em configurações, modelos, para selecionar a aplicação da lei de Raoult, da idealidade das fases. Na lei de Raoult, como vocês sabem, o vapor é considerado um gás ideal e o líquido é um líquido ideal também. Então eu vou selecionar, como mostrei ali, um modelo de atividade e marcar que é o líquido como um líquido ideal. Pressiono OK e agora eu vou rodar a simulação. Pronto, ele rodou a simulação. Você consegue observar aqui a taxa de vaporização dessa mistura no flash e as correntes de saída no topo, com a sua vazão aqui em cima, e a vazão também mássica da corrente de saída no líquido, e consigo observar aqui a composição também dessa mistura, tá, em termos dos componentes que a gente adicionou inicialmente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar na corrente de entrada, selecionar a composição molar aqui e visualizar graficamente o que você tinha lá na corrente de alimentação. Então, você tinha uma corrente de alimentação que era rica em acetona, basicamente. Agora, se eu selecionar a corrente líquida de saída, marcar aqui e pedir para ver o gráfico, observamos que essa corrente líquida que está saindo aqui embaixo, ela é rica em acetonitrilo, e tá vendo que ela é pobre em acetona. Então, obviamente, o resto dessa acetona deve estar saindo na forma de vapor, que é o que a gente comprova visualizando aqui. Então, esse gráfico é bem interessante, é fácil de visualizar os componentes e também a sua composição, né? A acetona sendo enriquecida na fase do topo, né? Na verdade, saindo na corrente de vapor. Esses valores, se vocês precisarem, vocês podem selecionar e clicar em copiar, para você obter todo o valor com todas as casas decimais e jogar no Excel ou fazer outra operação que seja necessária para vocês. Então, nesse exercício, a gente conseguiu mostrar ou visualizar como calcular, como determinar as vazões das correntes de líquido e do vapor, também as suas composições, e como que a gente monta um exemplo de separação flash. Bom, agora no exercício número 2 tem uma solução de heptano e decano a 1,8 bar, 120 graus, contendo 80% molar de heptano, que é submetida a uma separação flash e pede-se para determinar a pressão de operação do tanque flash para se obter 90% molar de heptano na corrente vapor, e determinar a composição da corrente líquida e também as composições, as vazões das correntes de líquido e vapor. Com a biblioteca de projetos de engenharia, eu vou dar um OK, novamente vou remover a água, porque não faz parte da nossa mistura, adicionar o heptano, normal heptano, e o decano. Vou fazer novamente o mesmo processo que eu fiz anteriormente, colocar uma corrente de entrada. Eu já sei que essa corrente de entrada, ela contém, na sua composição, 80% de heptano, então 20 de decano. Ela se encontra numa temperatura de 120 graus,
em uma pressão de 1,8 bar, vou mudar a unidade aqui, 1,8 bar. Novamente vou colocar uma vazão, uma corrente, uma vazão máxima de 1 kg por hora. Já tenho dF igual a 0, vou colocar agora o flash, adicionar as duas correntes, né, de saída. A corrente de vapor pede-se que tenha uma concentração de 90% de heptano. Então eu vou selecionar essa corrente de vapor, na composição eu vou colocar 0,9 de heptano aqui. Bom, assim como a corrente de entrada, eu vou colocar a temperatura de operação do flash de 120 graus. Bom, agora que dF está igual a 0, eu já posso rodar a simulação e pronto, eu consigo ver qual é a pressão de saída, ou a pressão, na verdade, de operação desse flash. Você consegue lembrar aqui que ele estava entrando a 1,8 bar e depois o processo ficou dentro aqui do flash a 1,0382 bar. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente consegue obter aquele diagrama do equilíbrio líquido-vapor. Dentro de configurações, tem essa ferramenta do equilíbrio líquido-vapor, essa análise que você pode fazer. Então, eu vou clicar aqui em VLE, vai abrir uma tela para vocês aqui. Nesse caso, a gente está trabalhando isotermicamente, então a 120 graus. O N-heptano é o componente número 1, o decano é o 2, e eu adicionar a curva do equilíbrio líquido-vapor. Bom, vocês viram então que agora a gente tem esse sistema a 120 graus, uma mistura binária de N-heptano e N-decano, que é exatamente aquele exemplo que eu tinha mostrado nos slides anteriormente. O que eu quero mostrar aqui é a aplicação desse exercício que a gente acabou de resolver. Né? Você lembra que partia de uma composição inicial de heptano, uma concentração de 0,8, 80% de N-heptano, e que se encontrava essa mistura a 1,8 bar de pressão, mais ou menos nessa região aqui. E como variável de saída, a gente viu que a pressão, né, na verdade a pressão foi de saída a pressão de operação dentro do tanque flash é de 1,0388 bar. Então, se eu traçar mais ou menos uma linha aqui dos moldes que eu fiz, mais ou menos nessa região aqui, essa linha de amarração, eu consigo calcular, a gente consegue visualizar aqui qual é a composição do líquido e a composição do vapor. Obviamente, esse 0,90 aqui era uma especificação do exercício, ele queria 90% do heptano na fase vapor, então confere que está aqui. Aqui a gente consegue visualizar quanto do N-heptano está na sua fase líquida, dentro dessa timeline, com essa pressão de 1,0382 bar, que é a pressão de operação do tanque flash. Agora, sim, se não é todo o sistema, não é toda a condição que o flash consegue operar. Consegue perceber que se você colocar para o flash operar nessa região aqui, por exemplo, em 1,6 bar, o que aconteceria? Não aconteceria, na verdade, não aconteceria nada. Aqui eu continuo estando no estado do líquido e essa mistura está longe dessa região bifásica e aqui tem o vapor. Ou seja, não é qualquer condição de pressão que você pode jogar dentro do tanque flash e garantir que vai ocorrer a separação das correntes de líquido e vapor. É preciso que esse ponto fique dentro da região de duas fases. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado desse exercício, e é muito fácil você promover alterações nos modelos, como eu já havia comentado, selecionando outras equações de estado e também modelos de atividade, e verificando as diferenças nas composições, principalmente das correntes de vapor e de líquido, que serão consequência dessas alterações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.